Olá, super curiosos! A história de hoje parece mesmo ter saído de um roteiro de filme, mas ela realmente aconteceu. Meses depois de adotar essas duas crianças, essa mãe descobriu quem são elas de verdade. Uma história inacreditável que vale a pena acompanhar. Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative a notificação. Bora começar! Kate Page, que mora em Parker, Colorado, Estados Unidos, sempre sonhou em montar sua própria família. No entanto, ela tinha um pequeno probleminha para que isso acontecesse. Kate tinha muitas dificuldades para engravidar e, por mais que tentasse, nunca conseguia. Não somente isso, mas outras complicações também apareceram na vida de Kate. Pouco tempo atrás, ela também tinha se divorciado. Afinal, mesmo que tentasse, as complicações da relação a fizeram tomar essa atitude. Ela, na verdade, já tinha tentado alguns relacionamentos sérios, mas nunca obtinha o que realmente esperava e não se sentia realmente satisfeita. Foi aí que ela novamente se lembrou de sua grande vontade de montar uma família, com crianças correndo pela casa e, por que não, fazendo bagunça. Ela sentia falta desse tipo de coisa, mas isso logo se resolveria. Olhando para todo o enredo, a grande oportunidade apareceu na junção de todas as coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo na vida dessa mulher. O divórcio, a troca de emprego, a ida para o estado do Colorado, tudo isso contribuiu para que ela resolvesse, de uma vez por todas, que iria adotar uma criança para realizar um de seus maiores sonhos. Já que talvez ela não conseguisse chegar ao ponto de gerar uma vida em seu útero, ela decidiu que poderia dar todo esse amor guardado dentro de si por uma criança abandonada que, com certeza, precisaria desse carinho vindo de uma nova mãe. Kate decidiu que poderia ser essa nova mãe. Chegando ao estado do Colorado, Kate novamente fortaleceu essa ideia de adoção quando seguiu o conselho do padre da região, que a disse por meio de um e-mail para se inscrever em um projeto de adoção temporária, algo que ela ainda não sabia, mas que ia mudar sua vida para sempre. Esse trabalho de adoção temporário tinha como objetivo cuidar de algumas crianças órfãs por um tempo, até que uma família se interessasse por elas e as movessem para um lar. Assim que Kate se inscreveu no projeto, muitas crianças de repente começaram a aparecer para que ela começasse os cuidados de adoção. Ela então, juntando todo o seu amor, cuidava das crianças e sentia como se estivesse diante de sua nova família. Ela cuidou de 3 crianças por um longo período, até que vinham alguns interessados em adotá-las e levavam-nas dali. Assim, Kate voltava a ficar sozinha novamente, ainda que sentisse uma satisfação dentro de si por prestar ajuda a quem, segundo ela, realmente precisava. Mas na próxima vez em que uma criança apareceu para ser adotada por ela, as coisas mudaram. Pouco depois de deixar as crianças irem, apareceu a oportunidade de virar mãe de modo efetivo e não mais temporário, como era até ali. Na ocasião, seria o seu 4º filho temporário e se tratava de um pequeno bebê que foi deixado em um hospital próximo. A mãe foi usuária de drogas durante a gravidez, o que prejudicava em muito sua vida. Assim, a mãe deixou o filho no hospital para que, com uma nova família, ele pudesse ter estruturas suficientes para ter uma vida melhor e longe do lado obscuro do mundo. Grayson era bem novinho, tinha somente 4 dias de vida quando foi para os braços de Kate, sendo o 4º bebê que a mulher adotou. Porém, com ele foi diferente. Ela não queria adotar por somente alguns dias, ela queria que ele fosse seu bebê, não importava como, ela o amava. Esse vínculo foi criado rapidamente, só bastou que Kate olhasse para aquele rostinho lindo que parecia estar feliz em seus braços. Nos meses seguintes, Kate tentou buscar pela mãe do menino para obter a guarda legal da criança, mas não teve sucesso. Ainda assim, ela adotou Grayson. Por conta de sua exposição às drogas durante a gestação, ele sempre sofreu muito, o que fez com que as adoções temporárias tivessem uma pausa na vida de Kate. Afinal, ela decidiu que por conta de todas as dificuldades que o pequeno Grayson enfrentou, ela tinha que parar um pouco com as adoções temporárias para fixar toda a sua atenção para o menino. Por causa do constante uso de drogas da mãe do menino durante sua gestação, podemos até imaginar o quão complicado foi seu parto e seu desenvolvimento. No entanto, o fator de não adotar mais ninguém durou bem pouco na vida de Kate Page. Isso porque, quando Grayson tinha mais ou menos 11 meses de idade somente, ela recebeu uma notícia da agência de adoções e, ainda que não planejasse isso antes, decidiu que era hora de buscar uma irmãzinha para o seu novo filho.
A vontade de ter um casal de filhos se realizou na vida de Kate quando ela recebeu a notícia que uma menina havia sido deixada no mesmo hospital que Grayson, e também com uma história muito parecida. A própria Kate diz hoje, durante entrevistas: "Minha cabeça dizia que não, que já era demais, mas algo dentro de mim me fazia dizer sim." Ela continua: "Senti um forte desejo em meu coração de cuidar também daquela criança. Acredito que tenha sido Deus que me direcionou. Eu pensei comigo mesma: você pode fazer isso, afinal já cuida de uma criança mesmo." Quando o serviço social deixou a menina em sua casa, Kate começou rapidamente a entender o porquê que estava tendo aquele sentimento estranho de adotar a mais nova criança. Seu filho e aquela nova bebê tinham similaridades médicas no sentido de que os dois tinham tido uma gestação difícil. "Eu olhei a pulseira no braço dela e percebi que era idêntica à que meu filho usava quando o busquei. E os nomes das mães eram iguais", contou Kate durante a entrevista. Apesar de serem semelhantes em muitos pontos de suas vidas, as características físicas das duas crianças não batiam. O menino era mais moreno e com cabelos escuros, enquanto a menina era loira e de pele bem clara. Ainda com todos os contras, Kate resolveu investigar e começou a perceber os sinais. As duas mães biológicas, tanto de Grayson como da garotinha, tinham o mesmo nome e os aniversários das duas mulheres tinham apenas um dia de diferença. Eles poderiam ter a mesma mãe? Pensou ela. À primeira vista, as crianças não eram nada parecidas. Além disso, Grayson não tinha nenhum ano de idade. É fisicamente possível? Pensou Kate naquele momento tão confuso de suas adoções. Ela fazia todas essas pesquisas enquanto também dedicava seu tempo para cuidar dos dois filhos. Kate logo descobriu uma mulher chamada Hannah, que talvez fosse a mãe biológica de suas duas crianças. Kate entrou em contato com uma assistente social para descobrir se eles tinham alguma outra informação sobre as mães biológicas dos bebês. E não ficou surpresa quando a assistente riu da sua suspeita. Ela não achava possível que uma coincidência como essa fosse acontecer mesmo. Porém, ainda assim, Kate marcou um encontro com a tal Hannah para saber da verdade por si mesma, ainda que não tenha tido muita ajuda da assistente. A dúvida sobre a mãe de seus dois filhos ser a mesma não saía de sua cabeça. Era impossível esquecer essa ideia. No entanto, no mesmo momento em que se viram, Kate não teve dúvidas de que aquela era a mulher, mãe de Grayson e da pequena que agora era sua nova filha. Quando finalmente fomos apresentadas, soube instantaneamente que estava olhando para a mãe do meu filho, disse ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que agir de maneira completamente normal e não enlouquecer. Ela me deu pequenos detalhes sobre sua vida que partiram meu coração. Ela era linda assim como meu filho, conta Kate. Além da certeza de que a mulher já tinha dentro de si, um exame de DNA foi feito para cientificamente comprovar essa tese. O que realmente aconteceu, provando que os dois filhos que tinham sido adotados por Kate Page eram irmãos biológicos, filhos da mesma mãe. Hoje, Kate olha para essa situação como um verdadeiro milagre, algo que nem mesmo consegue acreditar ter acontecido. E se a menina tivesse ido para outra família? Eu jamais encontraria a mãe do meu querido Grayson dessa forma, explicou Kate ao pensar na possibilidade. E mais ainda, talvez os dois irmãos jamais se conheceriam, completou a mulher. Um enorme milagre. É assim que a americana e mãe solteira Kate Page resume a incrível história dos seus filhos adotivos Grayson e Hannah, o nome que deu para a garotinha. E só pode ser mesmo um milagre. Afinal, os dois, que têm apenas um ano de diferença, foram adotados por ela em um intervalo de mais de 1 ano e meio, sem ninguém saber que eram irmãos de verdade, e não só de adoção. Kate ainda não parou por aí e pensa em aumentar a família ao adotar mais uma criança. Se ela fará isso, é só o tempo que realmente vai nos dizer. Quem sabe nós, do Super Curioso, não voltemos aqui para avisar vocês quando isso acontecer. O que acham? Super curiosos, aí na tela tá aparecendo um vídeo bem legal. A mãe não entendeu porque o túmulo do seu filho era verde. Ela chorou quando soube a verdade. Clique aí e confira essa linda história. Até a próxima!